Ana Cássia tá se coçando para dar umas notícias do State, gente. Não é, Ana Cássia? Não, Não, não. Olha aqui, tá, olha pra minha fotinha, ó, como que tá, ó. tá tudo muito calmo pro meu gosto, calmo demais. Sinal que amanhã tem novidade. A única Eu sou do novidade que nós temos é que a do homem. Preta Gil faleceu aqui em Nova York, né? Deixa eu começar o vídeo. Ela Ao vivo. faleceu. Ele já tá gravando já. Ele já tá, então, Já deixa pra tá no lá. canal. Para a gente começar, então, vamos entender o que é andropausa. Então, andropausa, eu já não gosto muito desse termo, porque não são todos os homens que vão ter essa queda abrupta de testosterona. Eu prefiro falar de deficiência de testosterona. O que é isso? Então, é quando o homem tem uma queda de testosterona significativa, bastante. E isso altera principalmente a qualidade de vida dele. Com quais sintomas? Baixo libido, cansaço, fraqueza, indisposição, perda de massa muscular, acúmulo de gordura, também alterações de humor, mais tristeza, depressão e até mesmo falhas de memória e aumento da irritabilidade. E quando que a gente vai tratar essa deficiência de testosterona? Então, o guia da AUA, que a gente fala, que é a Associação Americana de Urologia, recomenda a gente sempre tratar os homens quando tiver no mínimo abaixo de 300 nanogramas por decilitro e também apresentar esses sintomas. Mas o que é mais importante, esses são os limites mínimos, tá? Para a gente iniciar o tratamento. A gente sempre tem que entender e interpretar o quanto o paciente teve de queda de testosterona. Cada homem tem o seu número ideal adequado de testosterona. Tem homens que vão ter lá 800, tem homens que vão ter 700, 600, 500. A média dos homens tem entre 500 e 600. Agora, se ele tiver lá um valor de 700 e cair para 600, 500, 400, ele vai ter mais sintomas e muitas vezes ele vai precisar ser tratado. Agora tem homens que têm 350, 400 e estão super bem e não precisam ser tratados. Então, isso é uma avaliação muito individual e muito complexa, até porque não é só os valores que a gente tem que olhar, são os sintomas. E os sintomas são completamente inespecíficos. Ou seja, está muito cansado, o sono pode estar ruim. Está com baixa libido, o estresse pode estar alto. Está perdendo massa muscular, não está fazendo academia. Então, tem vários motivos para você ter esses sintomas. Então, por isso que a avaliação é única e cada paciente tem que ser avaliado individualmente. E depois dessa avaliação bem detalhada, a gente tem que, aí sim, pesar o risco-benefício de cada tratamento. Então, vamos começar com os tratamentos, vamos começar a falar dos tratamentos. Então, primeiro a gente pode fazer tratamento sem medicação, somente com mudanças no estilo de vida. O primeiro, e o que na minha concepção é o mais importante, é o nosso sono. Afinal, é durante o nosso sono que a gente tem a maior produção de testosterona. A gente produz bastante durante o sono, nosso pico de testosterona é de manhã. Por isso, nosso sono tem que estar em dia, a gente tem que estar atingindo o sono profundo. Então, isso é muito importante. O ideal é um sono de pelo menos 7 a 9 horas e sempre um sono profundo. Tratamentos para andropausa, para essa deficiência de testosterona. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico focado na saúde do homem, com formação em urologia e andrologia. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar a sua curtida e também já se inscreva no canal. Para a gente começar, então, vamos entender o que é andropausa. Então, andropausa eu já não gosto muito desse termo, porque não são todos os homens que vão ter essa queda abrupta de testosterona. Eu prefiro falar de deficiência de testosterona. O que é isso? Então, é quando o homem tem uma queda de testosterona significativa, bastante. E isso altera principalmente a qualidade de vida dele. Com quais sintomas? Baixo libido, cansaço, fraqueza, indisposição, perda de massa muscular, acúmulo de gordura, também alterações de humor, mais tristeza, depressão e até mesmo falhas de memória e aumento da irritabilidade. E quando que a gente vai tratar essa deficiência de testosterona?
Então, o guia da AUA, que a gente fala, que é a Associação Americana de Urologia, recomenda a gente sempre tratar os homens quando tiver no mínimo abaixo de 300 nanogramas por decilitro e também apresentar esses sintomas. Mas o que é mais importante, esses são os limites mínimos, tá? Para a gente iniciar o tratamento. A gente sempre tem que entender e interpretar o quanto o paciente teve de queda de testosterona. Cada homem tem o seu número ideal adequado de testosterona. Tem homens que vão ter lá 800, tem homens que vão ter 700, 600, 500. A média dos homens tem entre 500 e 600. Agora, se ele tiver lá um valor de 700 e cair para 600, 500, 400, ele vai ter mais sintomas e muitas vezes ele vai precisar ser tratado. Agora, tem homens que têm 350, 400 e estão super bem e não precisam ser tratados. Então, isso é uma avaliação muito individual e muito complexa. Até porque não é só os valores que a gente tem que olhar, são os sintomas. Os sintomas são completamente inespecíficos. Ou seja, está muito cansado, o sono pode estar ruim. Está com baixa libido, o estresse pode estar alto. Está perdendo massa muscular, não está fazendo academia. Então, tem vários motivos para você ter esses sintomas. Então, por isso que a avaliação é única e cada paciente tem que ser avaliado individualmente. E depois dessa avaliação bem detalhada, a gente tem que, aí sim, pesar o risco-benefício de cada tratamento. Então, vamos começar com os tratamentos, vamos começar a falar dos tratamentos. Então, primeiro a gente pode fazer tratamento sem medicação, somente com mudanças no estilo de vida. O primeiro, e o que na minha concepção é o mais importante, é o nosso sono. Afinal, é durante o nosso sono que a gente tem a maior produção de testosterona. A gente produz bastante durante o sono, nosso pico de testosterona é de manhã. Por isso, nosso sono tem que estar em dia, a gente tem que estar atingindo o sono profundo. Então, isso é muito importante. O ideal é um sono de pelo menos 7 a 9 horas e sempre um sono profundo. Ficar muito atento, principalmente a roncos e a apneia obstrutiva do sono, aquela parada de respirar durante o sono. Tem que sempre ficar atento a isso. Uma outra forma muito eficaz de tratar sem medicação é perder peso. Então, os pacientes obesos, pacientes acima do peso, ele pode ter sim uma deficiência, uma falta maior de testosterona. Por que que isso acontece? Então, a nossa testosterona, uma parte dela vai virar estrogênio, que é o hormônio feminino. E isso acontece principalmente no tecido gorduroso. Então, quanto mais gordura a gente tem, mais isso vai acontecer. Ou seja, quanto mais gordura a gente tem, mais testosterona vai virar estrogênio. Então, mais a gente está perdendo essa testosterona para virar o estrogênio. E daí sim pode diminuir a nossa testosterona. Emagrecendo, aumentando massa muscular, diminuindo o tecido de gordura, sim a gente consegue melhorar esses valores de testosterona, principalmente os pacientes acima do peso e pacientes obesos. E outra parte fundamental, complementando isso, é a atividade física. Porque com a atividade física a gente vai ganhar mais massa muscular, vai reduzir gordura, vai aumentar nosso déficit calórico, que é mais importante para a gente emagrecer e perder peso. O que mais? A atividade física diminui o nosso estresse, diminui a nossa ansiedade, melhora o nosso sono, que foi o que eu falei, que é o pilar, os principais pilares de mudança de estilo de vida para ter uma testosterona melhor. Então, a atividade física vai atuar dessa maneira. E ainda seguindo nessa linha de sono, emagrecimento, atividade física, óbvio que a gente tem que falar de alimentação, porque isso vai complementar tudo isso. Então, a gente tem que ter uma alimentação boa para fazer um déficit calórico, para ingerir menos calorias do que a gente precisa, do que a gente consome. Então, sempre uma dieta rica em mais proteínas, evitar carboidratos, principalmente carboidratos refinados, uma dieta com bastante fruta, verdura, legumes, então isso aumentar as vitaminas, principalmente zinco, magnésio. Então, é muito importante a gente também ter uma boa alimentação. E ainda seguindo nessa mudança de estilo de vida, redução de estresse. Então, o estresse, que basicamente hoje é impossível a gente tirar, né? Todo mundo, nessa rotina que a gente vive, de vida corrida, a gente tem um nível de estresse aumentado. Só que o excesso desse estresse vai fazer o quê? Aumentar um hormônio que a gente fala que é o cortisol. O cortisol faz o quê? Ele prejudica a produção de testosterona. Então, se a gente reduzir o estresse, a gente consegue melhorar. Como reduz o estresse? A gente está usando esse estresse.
muitos problemas que você consegue contornar, problemas que você precisa realmente se preocupar, ou você está se preocupando com coisa que não precisa de fato? Então, sempre tentar se preocupar com o que realmente a gente vai conseguir mudar. Se tem coisa que está acontecendo e você não vai conseguir mudar, para que vai ficar estressado com isso? Aí a gente entra em atividade física, meditações, o sono também está em dia, tudo isso ajuda a gente a diminuir a carga de estresse. E por último, para falar desse estilo de vida, é a gente ter bons hábitos com relação ao uso de álcool e tabagismo. Então, isso pode piorar, né? Então, o álcool vai atrapalhar, principalmente quem bebe à noite para sair, né, que é o mais comum, vai danificar totalmente o seu sono. Então, você não vai ter um sono bom. O que eu já falei? Se você não tem um sono bom, você não produz uma testosterona adequada. Tá? Essa é uma das coisas que o álcool pode fazer. Tabagismo também vai danificar todo o seu corpo, como se fosse uma doença crônica. A doença vai danificando seus vasos sanguíneos, pode danificar o testículo, inclusive a produção de testosterona. Então, o álcool, o tabagismo, quanto mais você reduzir, melhor. Agora, então, vamos falar dos tratamentos medicamentosos, das medicações que a gente tem disponível para aumentar o nível de testosterona. Então, uma das medicações que a gente pode começar, vai depender aí de cada caso, mas existe a possibilidade de estimular o nosso próprio corpo a produzir mais testosterona. Então, uma delas é o clomifeno. O clomifeno, o que basicamente ele faz? Ele lá modula o receptor de estrogênio lá no nosso cérebro e faz a gente aumentar dois sinais, o LH e o FSH. Então, o LH estimula mais a produção de testosterona lá nas células de Leydig no testículo e o FSH vai estimular a produção de mais espermatozoides. Então, é assim que atua essa medicação. Ele engana o receptor falando que tem estrogênio insuficiente, logo manda mais esse sinal para produzir mais testosterona e produzir mais estrogênio. É assim que ela funciona. Uma medicação desenvolvida para uso em mulheres para melhorar a ovulação. Mas nos homens também viram que tinha melhorava também a testosterona. Uma outra medicação, seguindo uma linha parecida, que a gente vai estimular o nosso próprio corpo a produzir mais, é o HCG. O HCG basicamente vai simular esse LH, tá? Esse sinal LH que vai do cérebro para o testículo. Então ele vai mimetizar, simular, como se a gente aumentasse diretamente isso, então vai agir direto no testículo para produzir mais testosterona. Essas duas medicações são ótimas, principalmente para quem quer preservar a fertilidade, porque essa medicação preserva a fertilidade, diferente das testosteronas que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. E agora vamos falar das testosteronas exógenas, ou seja, as testosteronas artificiais que não são produzidas pelo nosso corpo. Então vamos começar pelas injeções intramusculares. Então, quais que a gente tem disponível? Hoje a gente tem injeções de curta duração, que são quais? O cipionato de testosterona, que é o Deposteron. A gente tem o Durateston, que é uma mistura de 4 testosteronas. E a gente também tem, por exemplo, o enantato de testosterona, que a gente não tem nas farmácias do Brasil, somente de manipulação. Também existem outras opções, mas essas são as mais comuns. Então, são testosteronas de curta duração, começa a funcionar, a agir ali, dar o pico depois de 24 a 48 horas, e depois de uns 10 a 14 dias, elas já vão saindo aí do nosso corpo. Outra que a gente tem a opção de utilizar é a injeção de longa duração. Então, é uma injeção que vai aplicar, e dela vai até o pico dela, vai ser depois de uns 7 dias, e pode ficar até umas 10, 14 semanas no nosso corpo. E, a princípio, ela faz menos picos. Qual que é essa medicação? Um decilato de testosterona. Mas as marcas que existem, a mais famosa é a Anibido, mas a gente também tem no Brasil a Hormos e a Testo. Então, é uma testosterona que vai durar mais tempo no nosso corpo e vai diminuir esse pico. Ainda falando dessas testosteronas artificiais, fora as injeções, o que mais que a gente tem de opção? A gente tem o gel, né, tanto manipulado, ou tem a marca Androgel, que hoje em dia é com esse pump, então você vai aplicar esse pump na mão e depois aplicar na região das costas, por exemplo, é uma opção. Como que tem que ser aplicado? Ele é aplicado todos os dias. Então, todos os dias de manhã. Por que de manhã? Porque para simular o nosso pico de testosterona, e ele tem que ser aplicado todos os dias. O grande problema do gel, às vezes não atinge
patamares muito bons, muito elevados, pode ter problemas, às vezes, de absorção, até mesmo gente com alergia, irritação de pele, e transferência desse gel para alguma pessoa. Qual que é o mais perigoso, que eu sempre oriento muito meus pacientes, não passo para quem tem contato com crianças menores de 12 anos. Sim, existem casos de indução de puberdade precoce em crianças, por causa de avô ou pai que estava usando ali o gel e acabou transmitindo para essas crianças. Então tem que tomar cuidado sim com esse risco de transmissão. Mesmo lavando bem as mãos e deixando secar, ainda pode existir esse risco e então a gente tem que tomar esse cuidado maior com o gel. E uma outra opção é o implante subcutâneo de testosterona, que nada mais é do que o pessoal fala muitas vezes por aí de chip de testosterona. O que é esse chip? É como se fosse um comprimidinho, um cilindrozinho assim de medicação que a gente coloca no subcutâneo da pele, geralmente aqui ó, na parte mais alta aqui do glúteo. Então, você tem que fazer como se fosse um pequeno procedimento, tem que fazer uma incisãozinha de mais ou menos uns 5 milímetros, colocar um trocáter, que é um aparelho especial, e introduzir essas medicações, e elas vão sendo absorvidas lentamente. A vantagem dela é que ela dura mais tempo. Então, você consegue, muitas vezes, fazer com que ela dure 5 a 6 meses, depende, óbvio, da dose e da quantidade que você colocar de pellets, que são esses implantes. Mas, claro, antes de iniciar o tratamento, a gente precisa entender os objetivos desse paciente, entender as causas, né? Quais são as causas que está fazendo ele estar com uma testosterona baixa? Então, por exemplo, se ele tiver com uma testosterona baixa, vamos dizer, de uma causa definitiva, ou seja, o testículo, de fato, parou de funcionar. Isso a gente consegue saber através de exames, através de exame físico e também, às vezes, até com teste com medicação. Então, se a gente vê que já não está funcionando mais esse testículo, ele provavelmente não vai funcionar com essas medicações que estimulam o próprio testículo a produzir mais, porque o testículo já falhou, já acabou. Então, a gente vai ter que partir para uma testosterona artificial. E daí, para decidir isso, a gente vai ter que levar em consideração os fatores, tem contato com criança, como que é a sua disposição para receber injeções, ou é mais longo prazo, teve câncer de próstata, não teve, tem mais fator de riscos. Então, a gente precisa entender todas essas condições para decidir a melhor forma para cada pessoa. Agora, se a gente estiver pensando também numa falta de testosterona, uma queda, uma deficiência, a gente pode chamar algumas vezes de transitória, ou seja, ele está somente baixo naquele momento, às vezes por causa de uma fase ruim que a pessoa está passando, uma fase que ela engordou, que ela está dormindo mal, está mais estressada por causa do trabalho, etc., por causa de família, e daí caiu essa testosterona. Então, nesse caso, pode ser que a mudança de estilo de vida e voltar à vida que ele tinha, pode ser que suba essa testosterona. E daí a gente precisa discutir muito bem se a gente vai partir para uma estimulação, se a gente vai partir para uma injeção, ou se a gente também não vai fazer nada. A gente tem que sempre, para todos os tratamentos, pesar os objetivos e o risco-benefício para cada paciente. E toda vez que eu falo de reposição de testosterona, é para quando a gente quer levar essa testosterona a níveis fisiológicos, a níveis que o homem tinha antes de ter algum problema. O que são os níveis fisiológicos? Como eu falei, a média dos homens está entre 500 e 600, mas eu nunca ultrapasso 1000. Acima de 1000 a gente já sabe que tem várias complicações por causa de abuso e uso de testosterona. Agora, se a gente manter só em níveis fisiológicos, também tem riscos. Quais são os riscos da gente fazer a reposição, mesmo mantendo níveis abaixo de 1000? Primeira coisa, nosso glóbulo vermelho, nosso sangue pode ficar mais grosso, nosso sangue pode ficar mais espesso. E ele precisa ser muito bem acompanhado com exames rotineiramente. Porque se começar a subir, a gente tem que, às vezes, diminuir o tratamento, mudar de tratamento, suspender o tratamento, às vezes fazer sangria. Então, a gente tem que sempre acompanhar isso. E ele muito elevado, esse hematócrito muito elevado, pode acontecer o quê? Tem mais chance de trombose, de ele coagular, formar um trombo. Esse trombo pode levar muitas vezes a um infarto, um AVC. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro problema que pode acontecer, a gente vai subir também o nosso estrogênio. Toda vez que a gente toma testosterona, uma parte dela que eu falei é convertida no estrogênio. A gente também tem que observar essa elevação. Será que está elevando muito? Será que a gente precisa mudar de medicação, diminuir a dose? Às vezes a gente consegue cortar essa transmissão, então não deixar muita testosterona virar estradiol, estrogênio. Então é isso que a gente também tem que avaliar. Muito estrogênio no homem pode levar ao quê? Ginecomastia, aumento de mama.
Aumento de mama tem mais chance de ter o quê também? Um pouquinho mais de chance de ter câncer de mama. Outra coisa que a gente tem que sempre pesar é o desejo de ter filhos, infertilidade. Então, toda vez que a gente toma uma testosterona, quando a gente toma a testosterona fora do nosso corpo, vai parar de produzir também no nosso testículo. Só que ela não para só a testosterona, para os espermatozoides. Então, tem desejo de ter filhos, quase sempre evitar o uso de testosterona exógena. Sempre tentar o tratamento com um aumento natural ali do próprio testículo. Muitas vezes, quando a gente para de tomar, vai ter essa volta de produção de espermatozoides. Mas não são todos os homens que vão voltar 100% que era antes, e isso pode demorar 12 a 24 meses. Da mesma forma que a produção de espermatozoide pode demorar, se um dia a gente também começar a tomar uma testosterona artificial e parar ela, nosso corpo pode até voltar a produzir, mas também pode demorar e às vezes não voltar a patamares que eram anteriores. Então, mais uma vez, por isso que é uma decisão muito importante e esse risco-benefício para cada um tem que ser pesado. E para a gente finalizar, então, o vídeo, um resumo breve. A andropausa, a deficiência de testosterona, tem sim tratamento. Mas, como eu falei, cada homem é único. A gente precisa avaliar muito bem para decidir o melhor tratamento. Então, se você estiver sentindo cansaço, fraqueza, indisposição, perda de libido, a potência mais baixa, procure alguém especializado nisso, que já está habituado rotineiramente a fazer esse tipo de tratamento, porque tem sim solução e tem tratamento. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com alguém que precisa saber essas informações. Se você quiser saber mais sobre a saúde do homem, me segue nas redes vizinhas e se tiver algum comentário, só deixar aqui embaixo. Bom, pessoas, eu creio que a explicação do doutor ela foi muito relevante aí no que ele disse sobre o que é a andropausa, né? Um assunto que ainda é um tabu, um assunto ainda que os homens ainda não perceberam que Deus é fantástico, ele dando a menopausa para a mulher e também deu a andropausa para o homem, né? E no próximo bloco, né, por causa do horário se estendeu, vocês vão falar sobre o assunto, dar a sua opinião sobre o assunto, um assunto geral, onde todos nós temos até que perceber. Vou fechar esse bloco, tá, pessoas? E nós entramos no próximo bloco com um comentário aí dos nossos especialistas aqui do manicômio, né? Que só tem maluco aqui. E vocês vão aí destrinchar essa situação, ok? Pessoas, vamos para o próximo bloco, pessoas. Esse show do intervalo, nosso senhor, no final, por causa do horário que está se estendendo. Pessoas.